tudo bem? Meu nome é Luísa, eu sou estagiária da comunicação, também sou aluna do técnico em Química e hoje eu vou entrevistar a professora Camila, ela também é historiadora. O tema principal vai ser sobre o dia 7 de setembro, Dia da Independência. E pode se apresentar um pouco, Camila? Beleza. Então, eu sou a professora Camila Serafim Daminelli, eu sou licenciada e bacharel em História pela Universidade do Estado de Santa Catarina. Fiz toda a minha carreira no campo da História, o mestrado e o doutorado também. Meu campo de atuação é a História das Infâncias e Juventudes, que se situa, né, sobretudo, no século XX, mas no grande guarda-chuva do tema que seria a História do Brasil. Legal, Camila. Então, a primeira pergunta para iniciar é por que a gente comemora a independência no dia 7 de setembro? Quais foram as principais causas? Essa é uma questão interessante, né, Luísa? Porque o 7 de setembro, ele é, se não a principal, né, uma das nossas principais datas pátrias, né, uma data cívica brasileira, ou seja, daqueles feriados, né, quando a gente está estudando, a gente lembra porque a gente não tem aula nesses dias, né? Mas a gente tem no Brasil alguns feriados que têm origem religiosa, né, nas festas populares, por exemplo, e tem aqueles feriados que são cívicos. E o 7 de setembro, então, ele é uma data que foi escolhida, né, num rol de várias datas que estavam disponíveis no momento do processo de independência do Brasil, né, foi elencada para ser a data cívica, né, e aí toda uma construção em torno dessa data, né. Então, a gente comemora, na verdade, a resposta padrão é, a gente comemora a ruptura com Portugal, né? Porque nós éramos uma colônia, embora a gente já estivesse vivendo desde 1808, né, um período intermediário, que não era assim tão colônia, né, porque a gente tinha a corte aqui, a gente tinha todas as instituições, né, o Brasil já não podia mais seguir o pacto colonial, né, porque, enfim, a gente era a sede da monarquia, mas também éramos um Reino Unido a Portugal e Algarves, né? Foi um período muito específico da história do Brasil. E em 1822, a gente tem, então, essa ruptura, né, que a gente costuma dizer que foi do ponto de vista do Estado brasileiro, não, perdão, sequer podemos dizer Estado brasileiro, né? Foi um passinho no sentido de se construir aquilo que viria a ser o Brasil. Não pode ser chamado de Brasil ainda, porque nada do que veio a ser o Brasil estava pronto naquele momento, né? Foi uma ruptura, inclusive negociada com Portugal, né? Então, de onde que sai, né? A gente vê irromper o contexto que vai dar origem à nossa independência, né? Com a Revolução do Porto, né, lá em Portugal, que encabeça todo um processo, né, de recolonização do Brasil. Então, a gente vê desde 1819, né, um movimento que está pedindo o retorno do rei, né, e depois Pedro fica aqui, né, Pedro, que vem a ser o Pedro I, né? Então, a gente vê todo um movimento no sentido de dar esses primeiros passos em relação a uma ruptura, mas que até o último momento poderia não ter se dado, né? Estava em jogo esse processo de recolonização do Brasil e Portugal decidiu, então, por essa negociação, né? Evidentemente, deixando aqui um herdeiro da Casa dos Bragança, fica muito mais fácil permitir, né, a sua colônia se independizar, por assim dizer. Então, o que a gente comemora, na verdade, no 7 de setembro, não é bem uma comemoração, né? É uma rememoração, né? A gente lembra dessa data, né? A gente lembra desse fato, desse dado histórico, desse processo histórico, mas a gente também analisa esse processo numa perspectiva crítica, né? Qual foi a característica dessa independência? Ela foi absolutamente elitista, né, aristocrática, o povo estava alheio a essas decisões, né, alheio a esses debates, e foi o que a gente chama uma construção que começou já muito problemática, porque quando a gente pensa
numa independência que vai dar origem a um Estado nacional, a gente pensa que uma cidadania estaria sendo construída, né? E no Brasil, isso não aconteceu a partir de 1822, né? A gente tem a construção de uma cidadania em negativo ao longo de todo o século XIX, né? Que vai começar a ser transformada nos começos mesmo, né? Só com a abolição da escravatura e depois na Primeira República, mas sobretudo a partir, né, do chamado Estado Novo, né, da ditadura Vargas. Então, é muito problemático a gente comemorar o 7 de setembro. A gente lembra dele, ele faz parte do nosso calendário cívico, né, mas hoje ele está sendo utilizado muito mais para a gente colocar essas questões no debate público do que para a gente sair à rua festejando com bandeirinhas do Brasil, né, como foi em outros momentos, já citada a ditadura Vargas e também a ditadura militar. Muito boa explicação. Agora a próxima pergunta: quais foram as principais causas da independência? As causas foram essas, né? Tem muitos historiadores, essas que eu já mencionei rapidamente, tem muitos historiadores que entendem a independência do Brasil ainda muito vinculada, em primeiro lugar, né? Vinculada a essa questão que está acontecendo na Europa, então a nossa independência é fruto de um processo que é alheio ao Brasil, né? E também a independência como resultado de uma certa observação política do entorno, né? Porque, assim, o Império, a monarquia, antes do Império, né, a monarquia estava muito de olho no que estava acontecendo, né? Nas nossas repúblicas vizinhas, nossos processos de independência das repúblicas vizinhas, né? Que justamente deram origem às repúblicas. Então, por exemplo, né, entrando na questão dos personagens que fizeram esse movimento, né, a gente vê a participação da Leopoldina, no sentido de ter essa mirada política. Olha, alguém vai fazer essa ruptura. Né? Então, assim, olha como que estão ocorrendo as rupturas na América Espanhola. Né? Todas as ex-colônias estão virando repúblicas. Né? Estão mandando a aristocracia embora. Né? Quem está ficando a cargo desses países, né? É uma elite já nascida no Brasil, já são vínculos com as casas reais. Então, assim, a gente pode dar um passo negociado que seja mais seguro para nós, né? E também para Portugal, né? Então, eu acho que a independência tem essas duas nuances, assim, né? Ela é em parte fruto de alguns processos que estão acontecendo em Portugal, que impelem, né, que o Pedro e que a Casa Real Portuguesa tome uma decisão, né, mas também em decorrência de um contexto que é nosso, né, que é latino-americano. Uma das observações mais importantes, né, que esses patronos da independência aportaram para Dom Pedro, né, e para esse grupo que estava pensando na independência, que a Leopoldina fazia parte, né, sobretudo o José Bonifácio, foi entender que uma independência a cargo do herdeiro de Portugal poderia evitar a fragmentação do Brasil, né, como ocorreu com as ex-colônias espanholas, né? Então, quando Pedro recebe a carta do seu pai dizendo melhor tudo que qualquer outro aventureiro, né, talvez fosse mais preciso ele ter dito, melhor tudo que 10 outros, né, porque tinha muito esse receio da fragmentação, né, de que cada uma dessas províncias fosse se rebelar, né, fosse tentar por si só fazer um processo de independência, como de fato já estava ocorrendo, né, falando aí sobretudo da Revolução Pernambucana, e depois, durante as regências, esses movimentos eles vão tomar ainda mais corpo, né, embora as províncias tenham feito, cada uma delas, a aclamação do imperador, né, todo mundo lá na praça declamando, né, aquele documento dizendo, olha, nós aceitamos o imperador, nós estamos ansiosos pela Constituição, né, que depois viria a ser otorgada. Esses movimentos de independência, né, de caráter separatistas, eles vão surgir depois no período regencial, né? Então, essa era uma das principais preocupações dessas pessoas, desses personagens que estavam articulando o processo de independência.
Muito obrigada pela entrevista, pelos seus conhecimentos, e por tudo também. Esperamos que aconteça isso de novo em outras situações. E é isso. Tá certo. Obrigada a você pelo convite e qualquer coisa a gente se fala.